que a acreditação é por norma. Então não basta eu falar, sou uma certificadora acreditada. Isso não quer dizer absolutamente nada. O que acontece, infelizmente, muitas vezes, o cliente quase que se ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, para o auditor, olha, deixa eu falar. Tentar mostrar para o cliente o valor que tem daquela certificação, independente da forma que ele procura aquilo. E esse outro ponto que você trouxe aqui, cara, muito legal também, as perguntas fazem mais diferença do que as não conformidades. Cumprimento de requisito. Requisito é o mínimo. Tem gente, como a QMS, como a Belwina, que acredita realmente que tá tudo conectado. O que o cliente está contratando? Se a gente dá um passo atrás, ele está contratando as auditorias. Ele não está contratando a certificação. Legal, essa resposta ninguém nunca deu aqui. Essa resposta foi eu gostei, hein? Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso BLcast. Esse episódio é muito especial porque o cara que tá aqui com a gente, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, fez o que nem BLcast era ainda. A gente até falava que era, mas não era bem o BLcast não. Foi ali um projeto piloto. E esse cara, sempre muito gentil, atencioso, grande parceiro nosso, tava lá para poder nos prestigiar. Eu já vou falar o nome dele para vocês. Antes, eu só preciso aqui agradecer patrocinador oficial desse episódio, BL Store. BL Store que coloca aqui pra gente de forma materializada, materializa um pouco da nossa cultura organizacional. Então, daqui a pouquinho, agora não, daqui a pouquinho corre no nosso site, porque no final do nosso episódio, como de costume, Xandeco, vamos ter cupom aqui, não vamos? Legal? Então beleza, então daqui a pouco, agora não, espera um pouquinho, vai ter cupom de desconto para você buscar lá algum artigo que tenha a tua cara e tem tudo a ver com a nossa cultura organizacional, tá certo? Então vamos voltar aqui para esse convidado que, além de toda essa gentileza que vem fazendo aqui conosco já há bons anos, toca uma das maiores certificadoras do Brasil e deixa ele se apresentar, vai fazer muito melhor do que eu, grande Neifer. Prazer, Neifer. Prazer é meu, tá novamente aqui, né? Isso aí. O BLcast, bem legal, obrigado pelo convite. É um prazer aí discutir mercado, discutir normas ISO aí com gente que faz certo como vocês. Pouca. Obrigado. Neifer, para quem a nossa bolha, né, o nosso mercado certamente já te conhece. Neifer que toca QMS. Mas fala um pouquinho, cara, apresenta você pra gente, para eventualmente nosso público ainda não te conheça. Claro. Eu sou Neifer França, sou diretor da QMS. Já a QMS está no Brasil desde 2011, né? Então, recente até, né? Estamos fazendo aí 14 anos esse ano de 2025. Mas, como você falou, estamos aí entre as maiores certificadoras do país, líderes das principais certificações ISO do país. E o nosso intuito aí é fazer diferença nesse mercado, acho que a gente está conseguindo aí fazer nesse período. Com certeza. Neifer, então vamos já começar aqui te fazendo uma pergunta, cara, que é o seguinte. Como é que hoje você enxerga os empresários, né? Somente empresários, tá? Sim. Olhando para certificações. Então, você ainda acha que esses caras vêm como custo, né? Pô, tá totalmente ligado ali ao operacional dele ou não? Você acha que os caras já conseguem enxergar isso de uma maneira mais estratégica? Pegar um pouco dessa tua percepção. Eu acho que depende, Lucas, da certificação, né? A gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro da QMS, onde a gente estuda as normas em desenvolvimento sempre da ISO, né? Então a gente tem acesso aos principais grupos técnicos da ISO, o que está rolando de norma de desenvolvimento, e a gente classifica basicamente uma classificação interna, pelo amor de Deus, desculpa ISO, mas é uma classificação interna entre normas estratégicas e normas operacionais, né? Então a gente sabe quais são utilizadas mais para a gestão estratégica da organização, ou podem ser, né, que a gente obviamente tem uma margem de erro lá, ou as normas que vão ser mais operacionais. Dá um exemplo para elucidar aqui. Obviamente, as normas mais conhecidas, né, que
comumente é denominado Sistema de Gestão Integrado, aí 9001, 14001 e 45001, são normas mais operacionais. Por que eu falo a gente denomina operacional? É a norma que realmente está no chão de fábrica, está no processo de produção, né? A norma de gestão de resíduos, né? O empresário pensa dessa forma, né? A norma lá de gestão ambiental, o cara fala que é para resolver o problema de resíduos, né? Porque ele intitula a norma no principal dor que ele tem, né? A norma ISO 45001 é para evitar acidentes, então ele vai classificando assim. Então, realmente está dentro de um esquema operacional. As normas mais estratégicas é quando, normalmente, quem toca é o C-Level, né? Então, a gente está falando de normas da família 37, 37001, 37301. A gente tem uma norma que está bem em evidência hoje no mundo inteiro, que é a ISO 27001, que ela é uma transição entre operacional e estratégico, né? Normalmente tem um DPO lá, que às vezes é um cargo C-level, às vezes é um cargo de média gerência, depende, né? Nem sempre é o DPO, mas às vezes a área de segurança da informação, então depende de instituição para cada instituição. Mas enfim, cada norma vai ter a sua característica. Então, se sua pergunta for para hoje, né, para as normas 37, por exemplo, que é um CCO, né, um Chief Compliance Officer, que é responsável pelo projeto, com certeza ele vê como uma estratégia para a organização. Se é uma norma hoje, a necessidade de certificação, estamos falando para empresas que não estão certificadas ainda. As normas ISO 9001, 1445, normalmente ele vê com um certo custo, tal, é um produto, né, um produto mais de necessidade, alguém está cobrando ele, é o que acontece hoje no mundo. Nem sempre foi assim, né? A gente fez, ano passado, a gente lançou um documentário que era justamente para tentar mudar essa cultura, que é o Resgatando a Qualidade, né? A gente falou das origens da qualidade antes de ISO, propriamente dito, né? Então a gente falou dos gurus da qualidade, o que infelizmente muitos profissionais da qualidade não conhecem, né? Não conhecem a origem, o que eu chamo de filosofia da qualidade, né? Então tá lá os gurus da qualidade, que eram nossos filósofos, né? Que faziam aí Crosby, Huran, Deming, enfim, toda a galera Ishikawa, todo mundo lá fazia toda aquela filosofia da qualidade. Naquele momento, né, que depois virou norma ISO, em 1987, ainda era uma norma estratégica, né? A gente conta no próprio documentário, né, alguns entrevistados contam quando a norma entrou no Brasil, que teve um lançamento da ISO 9001 no Brasil, no auditório da FAAP, final da década de 80, provavelmente, eu não lembro exatamente, está lá no nosso documentário, no nosso canal do YouTube, que participaram os presidentes de todas as montadoras brasileiras, né? Discursando e palestrando sobre a qualidade total, né? Que era o termo na época, né? Então, naquela época, então, se você voltar no túnel do tempo, era uma estratégia, uma norma estratégica, né? Mas vai depender de empresa para empresa, mas no geral a determinação de mercado é assim. Eu sei que existem muitos românticos, né, na área de ISO principalmente, mas a gente é super pragmático, né? Então a gente tem que entender a necessidade do cliente, tentar mostrar para o cliente o valor que tem daquela certificação, independente da forma que ele procura aquilo. E no final esse resultado normalmente acontece, né? Ele passa pela consultoria de vocês, consultoria de outras empresas, depois ele passa pela nossa auditoria, né? Principalmente, a gente consegue agregar bastante valor no processo de auditoria. Ao final daquele processo de certificação, ele já está enxergando o valor daquele processo de implementação que ele teve para culminar na certificação. Mas a realidade é que ele busca, as principais certificações, ele busca por necessidade, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Alguém está exigindo dele alguma certificação, seja uma parte interessada qualquer, um cliente, um órgão regulador e tudo mais, ou ele tem uma necessidade de demonstrar para o mercado aquela temática específica, seja compliance, seja ambiental, seja SGI. Então, desculpa me alongar muito na primeira pergunta, mas é importante a gente determinar, né, o espaço de cada norma. Claro que isso pode mudar, né? Por exemplo, agora com o advento do ESG, o que eu estou vendo é a ISO 45001, por exemplo. Ela é
um dos principais KPIs, né, indicadores dos relatórios de sustentabilidade de grandes empresas. Então, você pega o relatório de sustentabilidade, né, coloca uma empresa famosa aí no Google, relatório de sustentabilidade, provavelmente vai ter um KPI lá, se for indústria, obviamente, né? Um KPI de quantos sites meus são certificados ISO 45001. E o que ele está fazendo? Ele está trazendo para o S, né, do social, Sim. falando que sim, ele se preocupa com os colaboradores, por isso que está certificando na 45. Não é só, eu evito acidentes, né? Ah, Existe uma grande diferença da autodeclaração, né? Se todo mundo acreditasse na autodeclaração, não precisava de certificação, né? é isso aí. Obviamente. Exato. Então, eu posso gostar de você, mas não acredito em tudo que você fala, né? Então, eu preciso de fatos e dados, como já diria Deming, que a gente citou aqui o Gurus de Qualidade, né? Então, quais são os fatos e dados? Não, eu passei por processo de certificação, meu certificado é acreditado, é de uma certificadora reconhecida no Brasil e fora do Brasil, tá aqui, sim, eu pratico com qualidade, ou eu faço gestão ambiental, e eu realmente evito acidentes, né? Então, basicamente, esse é o cenário. Legal. Neifer, deixa eu aproveitar esse ponto que você trouxe sobre esse mercado de necessidade de apresentação de fatos e dados, esse nosso mercado que é o mercado de credibilidade, Sim. né? E por que isso? Porque a gente vê que, não vou dizer que muitas vezes seria um exagero, mas eventualmente aparece alguém, algum lead lá, né? Algum interessado, falando, olha, mas eu conversei com a certificadora tal, que me falou que, eu coloco o certificado na frente, depois você faz consultoria, fica... Beleza. Cara, assim, uma coisa que atrapalha o nosso mercado, que você trouxe bem, que é o mercado de credibilidade, né? Assim, o mercado de credibilidade. Aí agora, no aspas aqui, porque eu falei, é o mercado de credibilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e justamente sobre toda essa... Você tem um órgão máximo, você tem IAF, aqui Brasil e Metro, você tem a Estados Unidos, até chegar na QMS, que coloca lá um auditor, enfim, habilitado para poder fazer o trabalho. Se trouxesse um pouco do quão complexo, eu diria, é essa cadeia para que esse mercado tenha credibilidade. Legal. Né? Essa complexidade vai depender da educação do cliente, das consultorias e do mercado em geral, né? Por quê? Eu digo educação e eu tenho muito orgulho do que a QMS fez no Brasil, né? A gente fez aqui, de abrir a caixa preta das certificadoras, né? Então, antigamente a certificadora tinha sua caixa preta lá, ninguém sabia muito bem o que acontecia lá dentro, como que eram os critérios, tinha lá suas cláusulas, até hoje, né? A grande maioria das certificadoras tem suas cláusulas escondidas aí nos contratos, né? Chega ao absurdo de certificadora cobrar imposto depois da proposta comercial, né? Que é uma insanidade no Muito Brasil, né? Isso é comum fora do Brasil, mas é o que a gente chama de fora do Brasil, não. Comum em alguns países fora do Brasil. Então, você não dá para simplesmente trazer isso para o Brasil, porque a gente não tem isso, né? Quando a gente compra um produto no supermercado, a gente não está vendo lá os impostos, né? Eu sei que nos Estados Unidos tem, alguns países da Europa tem, aqui não tem. Então, hoje o empresário acho que vai pagar o que está na proposta, o que a QMS sempre fez desde quando entrou. Isso é básico, né? Mas por que a QMS fez um papel interessante aqui no Brasil? Porque desde o começo a gente começou a abrir a caixa preta, ou seja, fazer conteúdos. Como que funciona a acreditação, como que funciona a qualificação de auditor, quem que é o IAF, eu vou explicar tudo isso. Quem que é o IAF, quem que é o Inmetro, quem que é o IAS dos Estados Unidos. IAS pode atuar no Brasil, Inmetro pode atuar fora do Brasil. Que é aquilo? Porque existia muitas falácias no mercado. A gente, nesses 14 anos e atualmente sendo das maiores certificadoras do Brasil, a gente conseguiu romper muito paradigma e muitas falácias no mercado. Eu falo que depende da educação do mercado, por quê? Porque quando o cliente recebe um certificado ou a consultoria, muitas vezes o cliente, né, você sabe melhor do que eu, o cliente vai lá certificar, ele vai falar, legal, né, chegou o meu momento de certificação, e aí, vocês certificam, né? Ele vai falar isso para você, obviamente. E ele não sabe, né? O negócio dele é ser transportadora, fazer copinho plástico, fazer peça de automóvel, e ele precisa ser educado, né? Em todo o processo. Daí, quando ele solicita uma recomendação ou de mercado, ou para consultoria, ou busca no Google alguma coisa, ele acha que existem empresas certificadoras, são empresas certificadoras, né? Mas,
Por uma empresa certificadora, ela precisa ter o básico, que é uma acreditação, é o mínimo. É a mesma coisa que para você emitir uma nota fiscal, você precisa de um CNPJ, né? Então, é o mínimo para ser uma certificadora é ter acreditação. Qual é o problema? O problema é que a acreditação é por norma, né? Então, não basta eu falar, sou uma certificadora acreditada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Você tem que falar, ó, esse produto que eu estou oferecendo para você é acreditado, sim ou não. Esse produto que eu estou oferecendo, sim. E como que você vê isso? Primeiro você pergunta, né? Daí você vai ter um funil muito grande, né? Algumas vão realmente falar a verdade, sim ou não, né? Exato. O correto é, isso está descrito sempre na proposta, Tá. né? É, claro que existem normas que não existe nem esquema de acreditação. Não é possível acreditar, mesmo que são normas de requisitos, não é possível de acreditar, né? Porque os organismos de acreditação, a gente vai explicar quem são eles não têm esse escopo, né? Eles não acreditam naquele escopo. Mas, enfim, a maioria ou as principais normas que estão no imaginário aí do mercado são acreditadas, né? Então, primeiro, ele tem que saber disso. Então, a acreditação, primeiro, a certificadora precisa ser acreditada. Segundo, a norma precisa ser acreditada. Terceiro, para a norma de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, o ramo de atividade que eu atuo precisa estar dentro do escopo da certificadora, né? Então, esse é um grande ponto. O ramo, né, Neif, para quem nos ouve aqui, quase um segmento, alguma coisa próxima. É isso, é o segmento, o KINAI do cara lá, né? Perfeito. KINAI, eu sou uma financeira, sou uma indústria de autopeças, eu sou uma indústria química, eu sou uma indústria de alimentos. Então, o Código de Atividade Econômica lá do camarada, né? A transportadora, enfim. Então, aquilo lá, porque eu posso, por exemplo, fazer acreditação da QMS na ISO 9001 e só ter o código para atuar com um serviço de contabilidade, por exemplo, né? Perfeito. Isso é nada, né? Isso é nada. Então a gente imagina aí que hoje são quase 40 códigos técnicos, que são 40 grupos de ramos de atividade. E cada grupo ele tem subgrupos. Então é uma infinidade. Sim. E por que muitas certificadoras não têm? Porque, obviamente, isso é um custo, né? Então precisa ser investido. Então, para 9.1445 tem esse agravante ainda, que é o ramo de atividade. Outras normas não, tá? Então, esse é um ponto. Daí, o que é acreditação? A acreditação nada mais é do que a rastreabilidade do seu certificado. Eu gosto de fazer um paralelo quando a gente compra um produto, né? Então, que nem eu sou pai de 2 meninos, você é pai também, né? Então, tem muitos pais e mães aqui assistindo a gente. Você vai comprar um brinquedinho lá pro seu filho, um brinquedo é o melhor exemplo. Um brinquedinho pro seu filho, se você comprar lá na 25 de março, você vai pegar aquele brinquedinho, você vai virar a caixa, buscar, você não vai ver nenhum selinho lá de acreditação, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele produto não passou por nenhum teste, aquele produto é inseguro, não necessariamente que é inseguro, né? Mas assim, não tem nenhuma validação. Você não tem nenhuma garantia de segurança daquilo. Perfeito. Tá? Porém, se você vai comprar lá nas lojas do shopping, se você vai comprar em lojas que precisam, que tem rastreabilidade, né? Todos aqueles produtos lá vão ter um selinho atrás, que é o selinho do Inmetro, que é o acreditador nacional aqui, que é de produto, né? Ele falando que aquele produto, ele realmente tem uma rastreabilidade. O que é a rastreabilidade do produto? Para fazer um paralelo depois com a certificação. Aquele produto foi para o laboratório, ele foi testado, ele foi puxado. Todo mundo lembra daquele quadro do Fantástico, né? Que eles iam lá no Inmetro fazer teste de colchão, teste de chupeta, teste de preservativo, né? Teste de brinquedo, porque aquilo era a certificação do produto, aquilo ajuda muito no imaginário das pessoas. Em certificação ISO de sistemas de gestão é a mesma coisa. Quando você recebe um certificado, aquele certificado tem selos no rodapé do certificado. E não pode ser qualquer selo, né? Ele primeiro precisa ter um selo de um acreditador. Normalmente existem acreditadores por países, então aqui no Brasil é o Inmetro, na Inglaterra é a IUCAS, na França é o AFAC, na Holanda é o RVA, nos Estados Unidos
peculiarmente, por ser um país de uma economia mais aberta, vamos dizer assim, né? Eles têm vários organismos de acreditação. Vários, eu digo 5, tá? Que é um dos nossos acreditadores é o IAS, que é o organismo de acreditação americano dos Estados Unidos. Isso, todos os organismos de acreditação, eles são regulados também. E eles são regulados por um fórum que é o IAF, International Accreditation Forum. É mais ou menos a galera que gosta de futebol aqui, né? Eu sei que você gosta mais de basquete do que de futebol, mas a galera que gosta de futebol é mais ou menos como times, como a sistemática de futebol. Ou seja, o IAF seria a FIFA, que vai regular todas as regras e os fóruns do futebol. Os acreditadores seriam as confederações nacionais, então a CBF, a Confederação lá da França, a Confederação dos Estados Unidos, e os times de futebol seriam as certificadoras, né? Então aí a gente já tem aí uma hierarquia de controles. Mas o que quer dizer essa acreditação? Quer dizer que também somos auditados, né? Quem verifica o verificador, né? Quem verifica o verificador, primeiro, quem verifica a QMS? Vamos falar da QMS, esse exemplo aqui. A QMS, cada certificadora, primeiro, pode ter vários organismos de acreditação. A QMS, nossa atuação no Brasil, a gente trabalha com 2. Na Austrália, a gente tem o australiano, na Europa, a gente tem os europeus, na Ásia, a gente tem os asiáticos, mas vamos falar aqui da QMS na atuação no Brasil. Na atuação do Brasil, a gente é acreditado por Inmetro em alguns escopos, né? ISO 9001, ISO 37001. Mas a maioria das nossas acreditações é acreditada pelo IAS norte-americano. Por quê? Porque hoje nossa matriz é nos Estados Unidos. Né? Então, nossa matriz é nos Estados Unidos, a gente gerencia as nossas acreditações pela nossa matriz. Então, no IAS, a gente tem, hoje, na atuação, a gente fala justamente sobre isso. No Brasil, a QMS é a certificadora com maior escopo, na verdade, na América Latina. Escopo do quê? Quantidade de normas acreditadas e quantidade de códigos acreditados, né? Então, nenhuma certificadora hoje que atua no Brasil tem um escopo tão grande em acreditação em sistemas de gestão como a QMS, tá? Então, esse é um grande diferencial de mercado. Então, a gente tem toda essa questão. Então, a QMS é acreditada pelo Inmetro, que na verdade é a CEGECRE, né? Que é um órgão dentro do Inmetro, a CEGECRE Inmetro, e pelo IAS. E o que quer dizer isso? A gente é auditado, assim como as empresas certificadas, a gente é auditado todo ano. Uma auditoria de escritório todos os anos. O que essa galera vai lá fazer? Vai verificar o nosso sistema de gestão, porque às vezes até os clientes brincam, você está vindo aqui auditar ISO 9000, mas você é certificado? Não podemos ser certificado em normas ISO, porque é uma questão de imparcialidade. Normas ISO, a gente não existe certificação para a QMS, porque a QMS é uma certificadora, ela é passiva de acreditação, e a acreditação é regida por uma norma para sistemas de gestão, que é a 17021-1, que é a norma de competência para organismos de certificação. Então, a gente é auditado nesta norma, tanto pelo Inmetro, quanto pelo IAS, todos os anos. Então, assim, no escritório, vem 2 times todos os anos. Então, a gente tem 2 eventos de auditoria no escritório todos os anos. O evento nacional, que é do Inmetro, e o evento corporativo, que é o IAS. Todos os anos vem. Além disso, eles precisam auditar o nosso processo. Como a gente audita uma fábrica, a gente vai lá no processo produtivo, vai ver os controles de qualidade, na ISO 9001, por exemplo, né? A gente vai ver os processos de qualidade, eles precisam ver o nosso processo, são as auditorias. Eles também realizam auditorias testemunho, ou seja, eles mandam os avaliadores deles, tanto o IAS quanto o Inmetro, mandam os avaliadores acompanharem nossos auditores para ver que se tudo aquilo que ele viu no escritório, a gente realmente entrega a contento nas auditorias no cliente. Então, você que é cliente aí um dia, a QMS vai simplesmente te avisar que um acreditador vai acompanhar a nossa auditoria. Não está auditando vocês, está auditando a gente, né? Então, é um processo bem tranquilo, a gente gosta muito, inclusive, disso, porque para a gente é um grande controle de qualidade, né? A gente também faz nossas auditorias testemunha
com o nosso time interno, né? Então a área de controle de qualidade lá da QMS também é bem robusta. A gente tem um cronograma enorme lá para auditar, fazer testemunho por auditor, né? Uma loucura, inclusive. Porque é um volume de trabalho muito grande de controle de qualidade, né? Então a gente faz isso. E os acreditadores também fazem essa amostragem. Daí a gente tem que seguir a 17021, tem que seguir todas as resoluções do acreditador e tem que seguir também as resoluções lá do IAF, que é a FIFA lá, né? Na nossa analogia, que é o International Accreditation Forum, que esse cara audita e verifica os acreditadores. Então é um ciclo virtuoso de gestão de imparcialidade. E o que eles verificam? Eles pegam os nossos relatórios, deixa eu ver se o relatório foi bem feito, deixa eu ver se o plano de auditoria foi bem feito. Então é uma auditoria complexa mesmo, né? De processos, verifica vários processos. Foi o Neifer que auditou esse processo, deixa eu ver a qualificação dele, deixa eu ver diploma, deixa eu ver tudo. Legal, ele já foi testemunhado? Nunca foi, deixa eu colocar aqui para ele ser testemunhado. Então, enfim, tem um processo muito rigoroso normalmente, e assim, como a gente tem um escopo gigantesco, né? O cara precisa verificar o processo da 27, precisa verificar o processo da 9, precisa ver o processo da 14, da 37, 37. Então, as auditorias do acreditador normalmente são auditorias muito longas dentro da QMS para cumprir o mínimo de amostragem que ele precisa, né? Então, assim, a gente tem milhares de clientes, obviamente ele não consegue fazer tudo, o princípio da auditoria é um princípio de amostragem, então ele vai pegar um pouquinho de cliente de 27, um pouquinho de 9, um pouquinho de 14, de todos os nossos escopos, para fazer essa avaliação, né? Então, isso tudo está por detrás do certificado. Então, quando o cliente lá recebe o certificado da QMS, abre o certificado e tem lá as logomarcas lá embaixo, normalmente a logomarca da QMS de certificação, a logomarca do IAS, que é o nosso principal acreditador, do IAF, o International Accreditation Forum, aquilo quer dizer que ele tem o suprassumo do mínimo de garantia que ele precisa. Isso é o mínimo, né? Agora, se ele pegou o certificado dele e não tem selo nenhum, só tem o selo da certificadora, aí ele já está complicado, né? Então, ele vai ter um certo problema de credibilidade, né, nesse processo. Neifer, pra você ver, ó. Quem ouvir esse trecho aqui ficou muito didático, principalmente a analogia com o futebol que você fez. FIFA, confederação, as suas ligas e os times. Ficou muito bom isso. E aí, pessoal, vocês que nos ouvem, vejam só, quando você ligar aí para um certificador, qualquer dia vamos falar uns nomes aí, né, Fernando? Qualquer dia falar uns nomes aí, vai ver só, fica vendendo essas borrachas aí. Os caras que falarem para você, fica tranquilo, a gente em um mês resolve o teu problema com certificado, não precisa de consultoria. O negócio não é nem precisar de consultoria ou não, né? Nem esse o ponto. Sim, sim. O negócio é estar adequado ou não. E a credibilidade do nosso mercado, né? Assim, com certeza existe, não existe só no Brasil. Na verdade, eu falo isso, o pessoal nem acredita. Assim, por conta da QMS, que é uma certificadora internacional, me deu muito acesso aí nesses 14 anos, eu conheço os principais mercados de certificação do mundo, né? O Brasil tem menos fraudes do que em vários locais do mundo, né? Então, principalmente há 10 anos atrás tinha muito menos. Então, aqui no Brasil tem pouco em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, em relação à China, em relação à Coreia do Sul, em relação à Índia. Então, tem muito menos, tá? Isso já é um ponto positivo. Claro que existe, mas como todo mercado, obviamente, tem bons e maus profissionais. Exato, né? exato. O que a gente precisa fazer, claro que a QMS já, assim, quando a gente vê uma coisa muito esdrúxula, a gente faz denúncia, a gente vê isso e tal, mas a gente viu o que a gente precisa fazer de forma protagonista? É educar o mercado. É isso. Né? Educar o mercado, já virou cliente para mim e falou, não, você me explicou aqui a acreditação, mas para mim tanto faz, eu quero pagar o mais barato. Se meu cliente aceitar, bem. Daí eu perguntei, mas você tem certeza que o cliente vai aceitar isso? Isso aí. Porque tem um caso interessante que eu gostaria de trazer aqui, um case, né? O pessoal gosta de causos. Sim. Um caso interessante. Teve uma empresa, um potencial cliente nosso, estava em negociação com a gente e tal. Então ele falou, pô, infelizmente a gente não vai fechar com vocês, coisa que acontece, né? Não deveria acontecer, mas acontece. Não vou fechar com vocês e tal.
Fechei com outra certificadora, ficou um pouquinho mais barato e tal. Era uma norma específica, não vou falar exatamente da norma, né? Porque lá uma empresa também pode descobrir a empresa, mas era uma norma específica que só a QMS é acreditado na América Latina, não é só no Brasil, na América Latina. Daí o nosso especialista em certificações falou para ele, falou, não, então, mas essa norma é acreditada e tal, só a QMS tem essa acreditação e tal. Não sei, que o cliente nem respondeu pra gente, né? Não respondeu pra gente, mas depois a gente descobriu que a consultoria validou, não, pode ficar lá, pode fechar com essa certificadora aí, você escolheu, pode fechar, não tem problema não, vai firme. É, vai na fé, vai na fé. Ah. Daí o cara fechou, beleza, né? A gente sempre se posiciona. É claro que o cliente pode achar que é papo de vendedor, né? Tá. Né? Assim, pô, vai fechar com o outro lá, mas sabe que o outro não sei o quê. Sim. A gente tem uma política da QMS que a gente não fala de concorrente, né? Apesar de a gente ter o maior nível de satisfação do cliente do mercado, apesar de a gente ter o maior escopo de acreditação, então a gente prefere ressaltar os nossos diferenciais e a gente não cita o nome do cliente, do nome do concorrente. Então lá é palavra negada citar nome de concorrente lá aqui dentro. Eu sei que é interessante para a gestão organizacional fazer um benchmark, mas a gente não se interessa pelo que a concorrência faz, porque na verdade eu pessoalmente só estou nesse mercado por causa da concorrência, né? Porque eu estava do outro lado, eu era gerente de QSMS e eu via o quanto os gerentes de QSMS sofriam na mão das certificadoras, que era um trabalho pífio, e até hoje né, de atendimento ao cliente, não consegue falar. Quando tem alguma coisinha um pouco melhor, é por causa de um vendedor, um lobo solitário lá, né, que o cara tenta fazer um esforço gigantesco para fazer, mas não adianta, ele pode fazer um trabalho comercial maravilhoso, o cliente vai sentir problema na auditoria, depois ele vai sentir problema para receber a nota fiscal, ele vai sentir problema para receber o certificado, quando ele quiser reagendar, ele vai falar com telemarketing, enfim, né? O lobo solitário não vai adiantar. Ele pode acreditar no lobo solitário só para fechar a proposta. O comercial foi um atendimento legal, mas depois ele vai ter problema, né? Então a gente não fala de concorrentes, então a gente sempre ressalta, ó, QMS é acreditada, é a única acreditada, acreditação é isso, 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 fique atento, seu cliente pode cobrar ou uma necessidade, beleza. E não aceitou, tá bom, pô, baixou, era um projeto até legal, né? Daí chegou a mim, né? Pô, que pena, né? E tal, beleza. Passaram-se alguns meses, esse cliente voltou para o nosso especialista, pedindo para revalidar a proposta. Falou, mas você não fechou com outro? Fechei, inclusive certifiquei com outro, né? A situação eram duas normas. Uma, a certificadora dele era acreditada, a outra não. E meio que entrou lá na proposta, falando que era acreditado e tal, e foi firme. E ele foi fazer. Daí ele foi certificado, recebeu os 2 certificados, e ele tinha, obviamente, como 90% do mercado que busca certificação, ele tinha uma necessidade de mercado de apresentar aquilo para um cliente, que ele já tinha um contrato que estava vencendo, para renovar aquele contrato, que era uma cláusula que já estava no contrato anterior, para renovar aquela cláusula, ele precisava de certificação normal. Isso acontece o mais corriqueiro, né? Acontece. Quando ele apresentou o certificado, muito bem educado o cliente dele, né, pelo mercado, falou, legal, mas eu vi aqui que um certificado é acreditado ou não. Ele lembrou do e-mail do nosso especialista e foi lá constar a consultoria. Não, mas fala pro seu cliente que é a certificação, ó, tá aqui, tal. Ele foi explicar, né, que focinho de porco não é tomada, né? Então ele foi explicar tudo aquilo lá. Obviamente, o cliente não aceitou, falou, não, eu entendo tudo mais, mas você precisa de um certificado acreditado e eu tenho prazo, fechou com outra empresa, ele teve uma perda financeira grande, ele teve um prejuízo, e ele voltou pra gente, pediu aquela urgência, aquela loucura para tentar reverter, pelo menos pegar um segundo lote daquele bid, né? Ele explicou mais ou menos lá pro nosso especialista, a gente fez todo um trabalho com ele e tal, conseguimos fazer a auditoria o quanto antes, fechar e tal, migramos o certificado dele que era acreditado e fizemos uma auditoria nova. Precisa fazer uma auditoria nova, não tem como aproveitar nada daquela auditoria. Infelizmente, às vezes o cliente fica bravo, né? Você não consegue transferir, não tenho que transferir. Eu não posso transferir, né? Eu não posso, porque quando
mostrar para o meu acreditador que eu estou transferindo um certificado não acreditado, é não conformidade. Perfeito. É um processo não conforme. Então, daí a gente teve que fazer a auditoria toda de novo. Ele teve, obviamente, pagou duplo, né? Sim. Pagou 2 vezes e pagou mais caro pra gente, né? Porque ele já tinha pago barato pra cara. Então, daí ele pagou mais caro pra gente, fez de novo e chegou e culminou nesse processo aí de, infelizmente, ele ter essa perda financeira. Ele depois processou tanto a consultoria quanto a certificadora e tá rolando o processo lá por perdas e danos e tal, porque realmente ele vasculhou contrato, proposta, não tinha lugar nenhum falando que não era acreditada aquela norma, né? Sim. Então, Problemaço aí. Um problemaço para ele, né? Exato. Assim, sempre vai acontecer? Depende do que você está certificando. É o que eu sempre falo, você não precisa nem certificar, né? Tá. Implemente seu sistema de gestão, utilize as boas práticas no sistema de gestão, contrata consultoria, muda seu processo. Você vai certificar normalmente para demonstrar para as partes interessadas, de forma imparcial, que você é auditado, verificado por um organismo independente e reconhecido para aquela temática, né? Se você não tem necessidade, não precisa nem certificar, né? Às vezes eu quero mostrar na mídia, às vezes eu quero mostrar para os meus clientes, às vezes eu quero almejar contratos grandes. Eu estava falando com um amigo meu pessoal, ele tem uma indústria de LEDs, lâmpadas LEDs, e ele fornecia mais para geladeira, essas coelhinhas brancas. Ele falou, tô querendo entrar no mercado automotivo. Ele não teve essa necessidade ainda, né? Ninguém cobrou ele, mas ele sabe que o mercado é altamente regulado. Daí ele, previamente, foi lá e certificou na 9001 e na IATF 16949, né? E conseguiu essas certificações para aí sim em busca do mercado, né? É o contrário, ninguém está cobrando. Ele quis abrir mercado, quis mostrar, é um cartão de visita, né? Opa, cartão de visita. belo cartão, né? Belo cartão de visita, são poucas empresas certificadas. Então, é assim, vai de acordo com a necessidade. É basicamente isso que acontece. Perfeito, perfeito. Cara, o show de esclarecimento sobre esse tema, que é muito confuso, você trouxe bem. As certificadoras dificilmente falam sobre isso abertamente. Então, muito legal, muito legal. Obrigado, Neifer, por esse esclarecimento. E aí, Neifer, o que eu queria aproveitar também sobre esse tema é o seguinte, acho que ficou claro para quem nos ouve que só por toda a complexidade dessa cadeia e essa credibilidade desse círculo virtuoso, como você bem trouxe, isso já coloca o cara lá no final, a ponta, o cliente, em um local competitivo melhor. Claro. Né? Por si só. Aí eu queria fazer uma pergunta seguinte, Neifer. O cara que está nos ouvindo e começou, poxa, peraí, deixa eu entender melhor isso. Acho que faz sentido e tal. Quais são ali, na sua opinião, o que você observa lá com os seus clientes na QMS, quais são os pontos de atenção muito mais conceituais, muito mais mentais, não necessariamente técnico, do sentido de, olha, isso aqui vai te ter um apontamento, vai ser algo não conforme. Não, mas algo, sabe, falar, ó, se você já vier com o tal do mindset, né? Você vier com com essa mentalidade que você tem mais chances de colher o que todo um projeto como esse tem para oferecer. Queria que você trouxesse essa tua experiência agora do lado de lá como certificadora. Excelente. Bom, mais ou menos o nosso mindset internamente da QMS, né? Às vezes vem gente de fora, por exemplo, é normal o pessoal ter trauma de auditoria, né? Então, normal. Então, por quê? Por quê? Porque, na verdade, é um senso do ser humano, né? Ninguém gosta de ser avaliado, verificado, fazer prova, a prova ser corrigida, fazer a teste lá de habilitação, né? O cara senta do seu lado, carrancudo. Então, enfim, já tem toda uma cultura de avaliação que você passa na sua vida que é traumática, que você saiu que nem meu filho já tá desesperado, que tem que fazer lição de casa, né? Com 6 anos ele tá preocupado. Então, quer dizer, você viu que é uma coisa nossa, a gente não quer ser avaliado. Sim. É uma coisa intrínseca do ser humano. E chega a auditoria, né? Porque normalmente você tá dentro de uma empresa, ninguém tá lá do seu lado verificando ponto a ponto o seu trabalho, né? Vê mais o final, o resultado final e tal. E o cara, a primeira coisa, ele, vão ficar verificando meu trabalho aqui, vão avaliar, seja para qualquer norma, né? Então já tem um pé atrás com toda a avaliação. Mas, principalmente a liderança, obviamente, né? A gente fala muito da alta direção.
Lá em compliance tem um termo muito legal quando fala da alta direção, que é o tom at the top, né? Então é o tom do topo, é o que vem o tom do topo. Lá na QMS a gente tem um mindset de encarar, eu até comentei aqui, né? Encarar as auditorias como um grande controle de qualidade para a gente. Então, assim, a gente precisa da acreditação, é óbvio, isso daí a gente precisa, isso daí é requisito básico. Mas a gente usa e abusa dos avaliadores justamente para ter um controle de qualidade do nosso processo, que a gente está pagando por isso, inclusive, e pagando muito caro. Legal, legal você E falar pagando sobre muito isso. caro. Legal. Então, o mindset ideal seria: estou contratando essa certificadora para avaliar os meus processos por tabela. E por tabela, eu vou ganhar um brinde, que vai ser um certificado que eu vou poder mostrar para as minhas partes interessadas. Porque isso acontece muito em outras áreas, né? O cara contrata um consultor de área comercial. O cara vai lá fazer o quê? Avaliar o processo comercial do cara, sugerir melhorias e depois ele vai lá implementar certas melhorias. Um consultor de processos, né? Enfim, ele vai verificar isso. Um consultor financeiro, ele está avaliando, basicamente. É que não tem essas nomenclaturas, não é um único evento para avaliação, então por isso que gera esses paradigmas. Então acho que o mindset ideal é encarar o processo como um grande controle de qualidade. Por quê? Daí você pode discordar, pô, não é bem assim e tal. Você pode trocar ideias. Aí o X da questão é escolher realmente uma certificadora que, é claro, você não vai saber disso conversando com o comercial, você tem que buscar benchmark, conversar com clientes certificados, ver cases daquela certificadora, o quanto agrega. Porque, assim, nossos auditores, isso eu posso falar pela QMS, nossos auditores, eles são treinados em ter mente aberta. É um treinamento. É um treinamento que ele tem. A gente erra, é claro, erra bastante, enfim, faz parte do nosso processo. Mas ele é treinado em ter mente aberta. Mente aberta é o quê? Ó, vou apontar isso daqui, ó. Então, vou apontar isso, o que você acha? Putz, não, mas tem esse processo aqui. Então, gera uma troca muito grande nas auditorias. Então, o mindset é isso. Pô, eu vou trazer um cara dentro da minha empresa, que o trabalho do cara é avaliar empresas todos os dias. Então, eu vou usar essa expertise do cara para agregar nos meus processos internos. E esse cara, com certeza, vai dar feedbacks importantes. Pode falar uma bobeira ou outra? Pode falar. Mas se você ter também essa liberdade com o auditor de trocar ideias, ó, isso aí que você tá falando não tem nada a ver, né? Vamos ver aqui e tal, pô, pode me mostrar. Eu acho que é encarar dessa forma. Encarar que aquilo é avaliado. Eu falo para todos os auditores que auditam a QMS, então eles fazem lá o mesmo ritual, né? Tá. Reunião de abertura, tal. Quando vem o pessoal, quando vem os gringos aí do IAS, cada um de um lugar do mundo, vários sotaques em inglês diferentes. Então, mas eu sempre falo, ó, legal, a gente encara como um grande controle de qualidade, avalia, não se apegue, falo abertamente pro cara, não se apegue só às não conformidades, troca bastante ideia aí com o nosso pessoal da área de qualidade, pode falar das suas experiências, que eu acho que é legal, fala das suas experiências, fala o que o pessoal tá fazendo. Assim, a gente ganha muito sendo auditado pelo IAS, que é um grande parceiro nosso. A gente é uma das principais certificadoras do IAS, porque o IAS ele não é somente um acreditador americano, mas ele é um acreditador global. Ele tem certificadoras acreditadas no mundo todo. Então, os avaliadores, né, os auditores, eles têm uma expertise de auditar no mundo todo. Então, a gente troca isso muito. E eu sei que isso é muito importante, porque há 14 anos trabalhando dentro da QMS e tendo contato com gerentes de unidades do mundo inteiro também, eu sei o quanto é rico isso. E eu passo isso para o meu time lá de qualidade, que está acompanhando, nossa gerência técnica, para usar muito isso. O que o pessoal está fazendo aí de novo? O que tem de diferente? O que você está vendo do mercado? Os caras trazem muito insights para a gente. Ele está achando que é uma conversa lá, um bate-papo só, mas a gente está anotando tudo. A gente está registrando tudo. Que nem agora a gente foi a primeira certificadora da América Latina
a certificar uma empresa na ISO 42001, que é sistemas de gestão de inteligência artificial, né? E daí a gente estava conversando com o auditor, pô, mas o que está acontecendo? Na Europa está pegando por causa da regulamentação, teve esses países, já foram certificadas essas certificadoras na Europa, daí a gente foi ver lá, pô, nos Estados Unidos já tem essas, então a gente já conseguiu, em uma auditoria que acho que foi no cliente, foram de 7 dias, no escritório deve ter sido de 5 dias, então numa auditoria de 12 dias, a gente conseguiu extrair muita informação. Como que o pessoal tá fazendo isso? Porque tem dúvidas da norma, né? Pioneiro é uma desgraça. Então tá todo mundo apanhando. Todo mundo apanhando. Daí, o pessoal tá fazendo isso como? O pessoal tá indo mais por esse lado aqui, né? Pô, legal. Então, isso eu ir por aqui vai ser legal. Então, a gente acaba aproveitando muito, né? Então, assim, quando eu auditava, hoje, infelizmente, eu audito bem menos do que eu gostaria, mas quando eu auditava, e é o que a gente conseguiu transferir para os nossos auditores, é tentar agregar valor nisso. As conversas, as observações verbais, as perguntas vão fazer muito mais diferença do que as não conformidades, né? Então, isso agrega demais. Então, a gente sabe, né? Você aqui que é executivo da Belly Winner, quando você está falando aí com o empresário, trocando uma ideia, as perguntas que o cara está te fazendo vai gerar muito mais insights do que as respostas, né? Porque a resposta vai de acordo com o viés e tal, mas dentro da sua cabeça você, posso melhorar esse processo aqui, pensei no que você falou aqui, tem aquele processo lá, a gente vai amarrando. O que eu cobro do pessoal é anotar tudo, depois de todas as auditorias, a gente faz uma grande discussão, o que foi não conformidade, beleza, isso daí é o de menos, plano de ação, tal, melhora o processo, mas e as observações? O que ele falou? Falou isso. Pô, ele tem razão nesse ponto aqui. Pode se tornar uma não conformidade, pode aumentar um nível de serviço pra gente, pode se tornar uma boa prática. Teve um caso que é uma coisa muito técnica, vou tentar deixar um pouco mais soft, mas teve um caso que veio um auditor australiano nos auditar, e daí tinha alguns códigos técnicos que não exigia um especialista com formação na área. Você precisava de experiência, tal. Beleza. Daí a gente tava falando dele, eu vou apontar aqui uma concern, que é uma observação, né? Uma preocupação, que vocês, não, mas isso daqui não tá na norma, abre o 1721, abre as regulações, abre o IAF, não tava lugar nenhum. Realmente o cara estava apontando do que ele acha que é uma boa prática. Pode acontecer. Daí, mas você tá apontando, mas por quê? Tudo que eram os códigos técnicos específicos, mas assim, ele falou basicamente essa frase, né? Tudo que vai impactar o ser humano diretamente e que pode causar morte, no final é isso, né? Um acidente fatal, por conta daquela temática, isso é uma coisa que vocês têm que olhar com uma lupa maior, porque isso vai impactar diretamente na continuidade do seu negócio. Poxa, verdade, vamos ver aqui. Nenhum lugar exigia. Então falou, vamos aumentar o nível de competência do auditor. Foi uma das primeiras avaliações do IAS. Vamos aumentar o nível de competência dos auditores para esses códigos críticos aqui, porque realmente uma falha aqui não é uma falha comum. Então, é um exemplo, né, de um bate-papo, de uma conversa, do que a gente viu, que agregou muito valor pra gente. Olha, você falou tanta coisa aí, a Dani vai ter trabalho aqui pra achar corte. Ela vai ter trabalho. Mas eu vou destacar, cara, isso aqui que você falou, duas coisas. Primeiro, que o que você falou aqui, eu vou desafiar aí qualquer certificadora, cara, a falar esse trecho que você falou, que é o cliente, né, primeiro aqui, bacana, você falou, entender como controle da qualidade, você falou, porque nós estamos, né, ou seja, o cliente está pagando a QMS para isso. Isso daí, quem não, eu digo assim, pagando a QMS para ir lá fazer as verificações, né? Isso daí, talvez para quem não está dentro dessa nossa bolha, ache algo, poxa, normal. Mas não é assim dentro da nossa bolha. Né? A impressão, de 15 anos fazendo isso não é mais impressão, não. O que acontece, infelizmente, muitas vezes, o cliente,
quase que se ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, para o auditor, olha, deixa eu falar. É um fiscal, né? É isso aí, vira um fiscal. Então é algo extremamente complicado. Então, assim, acho que é muito valioso você, à frente, sabe, tipo, do tamanho de uma certificadora como essa, falar isso. Isso é muito valioso, tá? E esse outro ponto que você trouxe aqui, cara, muito legal também, as perguntas fazem mais diferença do que as não conformidades. E você acabou de trazer esse exemplo agora, numa concern aí, onde, olha, peraí, isso não está escrito, mas faz sentido para o negócio. Porque quando a gente pega e avalia isso no detalhinho, ou seja, um auditor com experiência, o cara roda tudo quanto é canto aí do planeta, vem e fala algo, olha, minha experiência, cara, mostra isso, e não necessariamente está escrito em algum lugar, mas... Porque você falou do viés, do mindset. Eu poderia ter um mindset e falar, não, você tá errado. É isso aí. Você tá errado, não vai apontar isso. Se Não apontar, tá eu vou apelar. Isso. Eu vou apelar, eu vou ganhar e não sei o quê. Isso você tem que avaliar, agrega. A pergunta aqui, vai agregar valor para mim? É isso aí. Às vezes, uma não conformidade que tá escrito não vai agregar valor. Exatamente. Mas você tem que cumprir, é requisito, né? Ok. Tem até um amigo meu do mercado que fala, não, o pessoal pensa que é cumprimento de requisito. Requisito é o mínimo. Tá. É o mínimo. Cumprir requisito é o mínimo. Então você segue lá. O que vem a mais é o que eu falei. Então, quer dizer, a gente poderia ter um mindset de catimbeiro, né? Tipo argentino jogando bola, né? Então a gente podia ter catimbeiro. Então, não, isso aqui tá errado, tal, não tá escrito, abrir a 1721, abrir, vou apelar porque você tá errado, porque não sei o que e tal. E não tem nada a ver, porque a gente ia ter menos trabalho, obviamente, né? Tá. É bem menos trabalho, um auditor com uma formação geral podia auditar aquilo lá e tal, esse exemplo específico, né? Então ia ter bem menos trabalho, ia selecionar auditores com mais facilidade e muito mais fácil, mas, pô, tem razão. Então, se quiser, pode apontar não conformidade, observação, o que você quiser aí, pode apontar, mas a gente sempre questiona isso, agrega valor? Legal. Daí, quando não agrega valor e o cara aponta, aí a gente vai querer ver mesmo. Tá. Né? Pô, é requisito. Então tá bom, é requisito, a gente vai ter que cumprir isso aqui. Tá. Não é requisito e se apontou. Não, aí eu vou apelar, aí eu vou discutir, Nunca aconteceu, né, nas discussões lá. Um bom auditor resolve os conflitos durante a auditoria. Perfeito. Né? Porque às vezes também tem esse negócio da apelação, claro, apelação é um direito de todo mundo, mas tem auditor que fala, não, você não concorda, até fala bonzinho, tudo bem, né? Você não concorda, tudo bem, pode fazer apelação lá para a QMS. Não é assim. Opa! Dos papéis do auditor, isso está na 17021, está na 19011, um dos papéis do auditor é resolver conflitos. Então, o nível de apelação, para explicar para o pessoal aqui, a apelação é o quê? Você não concorda com o apontamento, uma não conformidade, por exemplo, e vai mandar um processo apelar para a certificadora. A certificadora tem um processo lá internamente que ela vai falar que uma equipe independente ao auditor vai avaliar aquele ponto específico e vai verificar se o auditor apontou corretamente ou não. Exato. Né? Então, às vezes, tem auditor que lava as mãos. Não, aponta lá, é bom você apelar. Não é bem assim. O auditor tem que resolver conflito. Então, se o auditor... não fiquem bravos comigo, os auditores, mas se o auditor chegou num nível que o cliente precisou apelar, a gente tem pouquíssimas apelações, mas chegou no nível que o auditor errou, né? Concordo contigo. O conflito, é claro, tem clientes e clientes, né? Como auditores e auditores, tem o cliente um pouco mais catimbeiro mesmo, Sim. que ele tá lá, mas você não conseguiu embasar tecnicamente a sua não conformidade e mostrar o valor que aquilo tem, ou valor para a empresa, ou requisito normativo. São dois caminhos, concordo plenamente. Requisito normativo. Então, infelizmente, o auditor errou. Já saiu errando, né? Conta disso. Mas, às vezes, acontece, é claro. Tem pessoas e pessoas. Às vezes, o auditor vai, não, apela lá, ou, às vezes, o cliente também vai ficar lá fazendo isso. Mas esse ponto que você trouxe de eu falar que o cliente paga por aquilo, é um ponto interessante, a gente sempre fala isso. O cliente tem que ver a certificadora como um fornecedor. É isso. Né? Um Legal. fornecedor de serviços. Legal. Um fornecedor de serviços. E aí tá o que o cliente está contratando? Se a gente dá um passo atrás, ele está contratando as auditorias. Ele não está contratando a certificação. Legal. Porque em nenhum cláusula do meu contrato eu garanto a certificação. A garantia tem que ser pela empresa auditada.
Perfeito. Então, ele contrata as auditorias que podem culminar em uma certificação. Isso aí. Ou não. Perfeito. Que acontece também em muitos casos. Não Sim. culmina numa certificação. Então, como ele está contratando uma auditoria, ele está contratando uma avaliação daquele tema. Por que empresas listadas contratam auditorias de Big Four para fazer auditoria nos seus balanços? Sim. Para gerar credibilidade no seu balanço. Se Perfeito. todo mundo acreditasse no balanço dele, ninguém precisava fazer auditoria com o Big Four. Declaração, exatamente, não E às precisaria. vezes faz e ainda dá problema. Exatamente, É um problema. Então, ele precisa demonstrar para o mercado que o balanço financeiro dele é confiável. Por isso que ele contrata uma Big Four, uma empresa financeira, da área financeira, para justamente validar aqueles resultados dele anualmente e demonstrar isso para os fornecedores e também atender regulação. Ok. Sim. Muito bom, Neifer. Esse pedaço maravilhoso. Espero que isso chegue a muitos. Essa foi um grande esclarecimento. Caramba, Neifer. Vai ter que ter parte 3. É o louco. Vai ter que ter parte 3. Já estamos quase 1 hora aqui, cara. Que legal. Mas deixa eu te fazer pelo menos mais uma ou duas perguntas, Neifer. Que é... Cara, primeiro que o ano passado, né, nós fomos aí gentilmente convidados ao evento de vocês lá na QMS Insights. Foi muito legal, muito, muito bom. Eu te falei isso, né, no particular, mas fica aqui também o registro. Obrigado. Primeiro também por um certo pioneirismo nisso, né, eu tô aí também nesse mercado, eu lembro que uma ou outra me convidou, mas nada próximo daquilo, e há muitos anos atrás, enfim. Então foi muito legal. Aquela abertura aí de colocar, né, poxa, olha, vem aqui, parceiros, ouçam para onde estamos indo, queremos ouvi-los, né? Então isso é muito legal. Então eu queria parabenizá-los também aqui. Obrigado. Tá, por isso, foi muito bacana, cara. Esse ano vai ter, né? Claro, todo ano. Vai ter Novidades aí. Coisa boa. E também agradecer, você esteve com a gente no final do ano passado aqui no nosso, e também, poxa, foi legal. E aí eu queria aproveitar e falar sobre esse ponto. Primeiro, o que vocês têm aí que você pode falar, cara, sobre novidade, como é que vocês estão pensando 25, como é que vocês estão pensando, talvez aí médio, que você puder falar, claro, e linkar o que você também acredita que você fala uma coisa sempre muito bacana, é que a Bellwinner e a QMS tem um alinhamento de propósito muito bacana. Então tudo isso que você está falando é isso, a gente... Cara, acredita muito nisso, né? É sobre contratar auditoria, não é certificação. Isso que você falou sobre tudo isso, o papel, olha quanta coisa tem atrás de um papel, de um certificado. Tem muitas outras coisas, né? A gente acredita muito nisso. Então eu queria também que você falasse sobre isso. O que tem de novidade e esse link aí em relação a esses nossos propósitos. Como é que você vê isso? Por favor. Legal. Bom, tem muitas novidades aí no mercado, né? A QMS, eu acho que nesses 14 anos, ela já se colocou no mercado também como a certificadora mais inovadora aqui no Brasil, né? A gente faz isso no mundo inteiro, né? Mas o pessoal consegue ver, obviamente, mais isso no Brasil. Como eu comentei aqui, no final do ano passado, a gente foi a primeira certificadora a acreditar, a certificar uma empresa na norma de inteligência artificial. Legal. Então, mais uma vez pioneiro, né? A gente foi pioneiro nas normas de compliance, agora pioneiro em inteligência artificial. Somos líderes de mercado em compliance, segurança da informação, proteção de dados. Estamos aí de vento ao popa a isso. Então, a gente acredita o quê? Primeiro, a gente faz um planejamento dentro da QMS de fora para dentro. Tem nada menos do que gestão, tá, pessoal? Então, tem lá uma ferramentinha básica para isso aí, que é o Pestel, né? Que você avalia realmente um cenário macro. Então, a gente avalia o macro para depois chegar no micro. Então, o que está acontecendo no mundo? A gente faz uma avaliação aí, QMS Brasil, também QMS Corporativa, faz uma avaliação geral. Então, obviamente, a gente está vendo que o mundo está instável nesse momento, e tem diversas tendências aí pelo mundo, né? Inteligência artificial é uma delas, né? Sobre isso. Então, a gente está apostando aqui numa célula específica para atender esse mercado tech em geral, né? Então, tem lá ISO 27001, ISO 27701. A QMS é uma das únicas certificadoras na América Latina acreditada para fazer 27701, né?
Então, a grande e imensa maioria das certificadoras não são acreditadas para fazer 27701 QMSE, que é a norma de privacidade de dados, né, privacidade de informação. Agora a ISO 42001 entra também nessa célula e a ISO 20000, Sistema de Gestão de Tecnologia da Informação. Então, uma célula aí que a gente está apostando também no crescimento. Cada vez mais a gente vai atuar com um escopo muito grande. Ano passado, a QMS do Brasil fez a sua primeira aquisição no país, que a gente adquiriu uma empresa para fazer a acreditação ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação para a área da saúde. Entramos na área da saúde, a gente já tinha clientes de 9, entramos na área da saúde para fazer ONA, estamos aí com desenvolvimento de outras normas nesse setor. Então a gente está colocando clusters lá por normas, ou grupos, né, de normas específicas, e está trabalhando isso. Porque o que a gente quer? A gente quer ser a solução de certificação para as empresas. Né? A empresa, ela tem que focar no seu processo de produção, na sua prestação de serviço, gerar bastante lucro, reverter isso para a sociedade em forma de impostos, reverter isso para a sociedade em forma de empregos. A gente aposta muito nisso, né, na força das empresas brasileiras, aqui no Brasil especificamente. E a gente quer que o cliente não se preocupe com a certificação, porque quem vai cuidar da certificação somos nós. Surgiu uma norma aqui, ISO, XPTO, vocês fazem? Fazemos. Se não fazemos, vamos fazer para você. Legal. Né? Então a gente quer ser essa solução, é o posto Ipiranga das certificações. Uhum. Então, basicamente, isso daí, hoje a gente está focando nisso, tem clientes hoje com a gente, Lucas, para você ter uma ideia, que tem 11 certificações, né? Então, o cara tem 11 ISOs diferentes com a gente, nenhuma certificadora poderia atender ele nessa questão, a gente atende ele de forma bem legal, um projeto, e agora ele está aí querendo fazer ISO 42001, vamos ver se vai para 12, a 12ª. Imagina o tamanho dessa auditoria. Ele tem operações em toda a América Latina, inclusive. Então, a gente quer ser essa solução. De forma natural, a gente vai ser a maior certificadora do Brasil, porque a QMS cresce, em média, 30% ao ano, enquanto as poucas certificadoras que estão na nossa frente em número de certificações, faturamento, enfim, crescem menos que 10%. Né? Então, isso é uma matemática. Assim. Então, a gente, obviamente, em pouco tempo, vai ser a principal certificadora do Brasil. Então, a gente está querendo isso. Por quê? É vaidade, a gente quer crescer? Não. A gente quer justamente mostrar para o mercado que é possível fazer de um jeito diferente. Né? Legal. Então, uma certificadora, o cliente ter uma certificadora com NPS mais 90, né? Eu desafio aí qualquer certificadora a abrir seu NPS, a gente abre o nosso, né? Nosso NPS hoje é 92, e nenhuma certificadora tem esse número aqui no Brasil. Então, isso é um ponto muito importante aí dentro da nossa atuação. E a gente mostrar para ele que é possível ter esse parceiro, que é um fornecedor, mais um fornecedor da empresa, para gerar valor para a empresa, para fazer ele se preocupar cada vez menos com o processo de certificação, porque saber que tem um parceiro lá que está controlando as datas dele, que está lá indo onde está, mandando pessoa qualificada para agregar valor, gerando inovação para ele, se ele precisar vai ter essa, se ele precisar vai ter aquela, trazendo novidades, né? Então, trazendo novidade de conteúdo, trazendo podcast aqui como esse, trazendo conteúdo escrito, conteúdo gravado. Hoje já somos o maior canal do YouTube do Brasil em normas ISO, né? Então, a gente consegue trazer isso para o mercado com muita qualidade de conteúdo. Isso gratuito, ou seja, 99% dos nossos conteúdos são gratuitos. Tem 1% lá pago, que é a academia de treinamentos, que o pessoal vai lá fazer os cursos para obter as suas certificações de auditor interno, interpretação da norma, auditor líder e tudo mais, né? Então, a gente oferece muita coisa gratuita, né? Então, uma pessoa hoje, vamos supor aí, um público, um cara de qualidade de uma empresa de médio porte,
coitado, foi lá jogado na qualidade, normalmente é um cara lá do RH, né? É isso aí. Ficou lá com qualidade e tal. Eu garanto que se ele entrar hoje no nosso canal, ele consegue se qualificar na ISO 9001, por exemplo. Tá. Né? Então ele vai consumir, meses de conteúdo lá que tem especificamente sobre isso, né? Então, muito conteúdo que a gente quer cada vez mais trazer isso para o mercado, trazer isso para os parceiros, as consultorias, formar um círculo virtuoso, que a gente comentou de propósito, né? O propósito o quê? Que nem você comentou, tem fulano que faz isso, faz aquilo. E a gente sempre fala, cuidado, não faça coisa errada porque você está prejudicando você no futuro. É o você amanhã, né? É isso. Faz um trabalho muito bem feito, entrega um produto, um serviço muito bem feito, agrega valor para o cliente, trabalha com a gente para a gente poder agregar valor na certificação. Eu falo pro pessoal do comercial, né? Até hoje eu fico chateado quando um cliente não fecha com a gente, porque eu sei que a gente é a melhor solução hoje para ele, de certificação, né? Então ele às vezes ele opta, um precinho um pouco menor, ou alguma coisinha aqui, não, foi indicação de fulano e tal. Esses são alguns motivos de perda, né? Mas ele não está tendo o melhor que o mercado pode oferecer. E se a gente, como eu falei, essa consequência, a gente atingir a liderança de mercado, produzir isso, trazer conteúdo, a gente vai elevar o nível do mercado. Isso né? aí. Tem um monte de certificador copiando a gente, isso é excelente, né? Tá. Já conseguindo trazer mais conteúdo, conseguindo tentar se posicionar de alguma forma. Então, o que a gente está fazendo? Elevando o nível do mercado. Se a gente conseguir elevar o nível do mercado, o pessoal correr atrás da gente, que é o que está acontecendo, a gente com certeza vai ter um mercado de certificação melhor no país e, consequentemente, e a gente acredita muito na QMS, eu sei que vocês acreditam muito nisso, que uma empresa certificada, ela traz um impacto social para o seu país, né? Então, uma ISO 9001, um país mais produtivo, uma ISO 14001, um país que impacta menos o meio ambiente, uma ISO 45001, né, que mata menos, que aleja menos, que tem menos acidentes, uma certificação 37001, um país hoje, né, que é conhecido por ser, infelizmente, com alto índice de percepção de corrupção, né? Tivemos recentemente aí a divulgação do índice, Brasil caiu novamente aí as suas posições, né? Agora o mensageiro está sendo atacado no país, né? Então os políticos aí agora estão atacando a ONG que faz essa pesquisa, né? O mensageiro atacado em vez de atacar os reais problemas de percepção de corrupção no país. Inteligência artificial, uma governança de inteligência, uma proteção de dados maior, isso tudo reverte para a sociedade. Exato. Né? É um mercado pequeno, uma micro economia, né, dentro de diversas economias que tem o país, que consegue reverter para a sociedade de forma clara e objetiva. Né? É isso que a gente acredita. Legal, Neifer. Nós também muito. A gente começou a falar agora que a gente costuma dizer, né, que a ISO é boa. A ISO é boa, né? Infelizmente, alguns profissionais dão uma interpretação um pouco adequada, mas eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai ter aí quem ainda não tinha ideia. Com certeza sai com uma outra cabeça, e quem já estava na bolha, quem está na bolha vai olhar e falar, poxa, peraí, tem gente como a QMS, né, como a Bellwinner, que acredita realmente que está tudo conectado. Então, quando você fala que uma empresa, né, com processos bem definidos, ou seja, com uma certificação não de parede, mas vivida, amanhã ou depois essa empresa vai vender um produto ou serviço que essa pessoa vai utilizar, vai consumir. É uma sociedade melhor, né? Sem romantismo. Sem um romantismo, sim. Né? Você falou, de forma pragmática. É isso. É uma sociedade melhor, né? Então a gente acredita pra caramba nisso também, tá? Ô, Neifer, seguinte. Pô, vamos depois da despedida do Neifer aqui. É ou não é? Vamos fazer a parte 3. Depois nós vamos fazer a parte 3, né, Fer? Vai ter que fazer a parte... Não, eu tô aqui porque é outra coisa. Agora nós estamos chique, o pessoal faz roteiro, a Dani faz roteiro. Eu sou organizado aqui. Mas eu fiquei só na primeira página, pô. Eu fiquei só na primeira página, Dani. A segunda parte do roteiro, nós vamos ter que fazer de novo. Mas nós vamos marcar outro. Nefer, então deixa eu te falar. Bom, eu provavelmente já fiz essa pergunta, depois eu vou lá retomar. Não sei se lá naquele piloto, não, eu já fazia essa pergunta, hein? Mas
Para as outras pessoas que passaram por aqui, seguinte pergunta. Se você pudesse voltar lá no começo da sua carreira, naquele conselho de café, conselho rápido, o que você falaria, Neifer de hoje, com toda essa experiência adquirida, além dos quase 15 anos de QMS, mas quando gerente de SMS, toda essa tua experiência, o Neifer de hoje falaria o que para aquele Neifer que estava começando lá atrás? Pergunta difícil, então acho que eu não fiz lá, hein? Não tinha ainda, né? Olha, eu vou falar que eu nem atrapalharia, viu? Porque sabe que tem os filmes de Volta para o Futuro, que ele nem conversa com o cara, ele nem conversa para não atrapalhar o futuro, porque, lógico, a gente erra demais, né? Mas a gente só aprende errando. Isso daí Cara. é fato, né? Então, a minha preocupação é se eu errasse menos, talvez a gente não estaria aqui, né, conversando. Certo. Então, eu acho que é um ponto importante. Eu acho que quando a gente pensa aqui no nosso aprendizado, né, ao longo da carreira, ao longo da nossa vida e tal, a gente tem que ter menos arrependimentos e mais gratitude, né? Tá. Porque mesmo as coisas que deram errado, que supostamente a gente se arrependeu, isso fez o que a gente é hoje, né? Com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas conquistas, com os nossos fracassos. Então eu nem atrapalharia aquele Neifer lá, porque eu acho que a trajetória, com muitos erros e acertos, é a trajetória que deveria ser feita. Legal, essa resposta ninguém nunca deu aqui. Essa resposta eu gostei, hein? Eu não atrapalharia. Essa foi boa, cara. Legal pra caramba. Muita resposta de empreendedor mesmo. Essa resposta de empreendedor. Neifer, agora é o seguinte, ó. Lá também não tinha. Essa aqui é nova. Dani. Mas... É o seguinte, agora o pessoal vem aqui dar autógrafo. Por favor. Aonde você quiser. Ó, já algumas pessoas passaram por aqui. Costas ainda ninguém assinou. Fica à vontade, cara. Onde você quiser. Por favor, deixa seu autógrafo aí, teu recado, fica à vontade, cara. Aonde Que quiser. responsabilidade. Viu só? Tem uma galera que passou por aí. Muito bom. Muito bom. Deixa eu te ajudar. Quem tá acostumado a dar autógrafo é outra coisa, né? O cara já, pô, você viu? Muito bom. E Neifer, antes também, deixa eu deixar aqui, deixa perto de você. Antes também de já te agradecer, mais uma aqui, ó, a Dani que, pô, louco. Fica à vontade. Obrigado. Vamos ver, a gente vê junto, porque como tem, eu não sei qual que é não, vamos ver. Qual que é? Então vamos ver só, deixa eu ver. Né? De forma pragmática. Ah, já sei qual que... Ah, legal. Essa daí, Neifer. Legal. Nunca perca a oportunidade de se emocionar. Boa. Legal. A história dessa camiseta é muito bonita. Inclusive tem um trecho. Se o Xandeco conseguir, a gente bota o trecho do meu pai explicando ela, é infinitamente melhor do que eu. Então não vou nem arriscar a explicação. A gente coloca em algum lugar aqui para poder explicar o motivo dessa camiseta. É né, muito bonito. Espero que você goste, hein, Neifer? Obrigado. Imagina. Valeu. Que isso. Dani, é isso, né? Neifer, quero te agradecer. Aproveitar esse episódio, com certeza vai sair antes do dia 27 de março de 2025. Nós estamos gravando muito antes, nós estamos aqui em fevereiro. Neifer mais do que convidado, você daqui a pouco vai chegar o teu voucher lá. Mas quem quem estiver aqui nos ouvindo, Xandão, convidar o pessoal, estaremos presencialmente com mais ou menos uns 80 empreendedores. Hoje aqui, dia 12 de fevereiro, ainda tem alguma coisa, uns 60% em aberto lá. Então tem vaga. Se você é empreendedor, liderança, se inscreve lá, nós vamos fazer um workshop na prática para falar sobre cultura organizacional. Cultura que dá dinheiro. Vamos linkar o que isso tem a ver com o ISO, né? Mas vamos fazer esse link todo lá. E o mais importante é que nós vamos sair de lá, Neifer, com esses empreendedores que estiverem lá, podendo no dia seguinte colocar em prática, no mínimo, comportamentos que ele aceita, não aceita dentro do negócio, mas com metodologia. Vamos trazer na prática mesmo como fazer isso lá. Então, dia 27 de março, em Alphaville, aqui em São Paulo, vai ser exatamente, por favor, espero que você esteja lá, hein? 27 de março, às 17 horas. Legal? Aí a gente coloca aqui
também nas descrições. Xandeco, antes de despedir, tem voucher. Nefer, você que escolhe. O nome do voucher é contigo. O convidado aqui. E aí, o que você acha? Qual o nome? É? Que responsa, hein? ISO 10, né? ISO 10? É. ISO 10. Boa. Boa, gostei. Legal. ISO 10. Então o Xandão faz a mágica dele, né, Fernando? Coloca. Aí agora sim, a pessoa, depois do tchau, estamos acabando, a pessoa vai lá e vai comprar com desconto. Nefer, por favor, cara, fique à vontade para fazer as honras. Deixa aí a tua mensagem final, como você quiser, e eu já me despeço também. Bom, obrigado aí mais uma vez pelo convite, obrigado pela parceria. A gente tem um apreço muito forte aqui pela BL Winner, por todo o time. A gente também sempre faz um benchmark, né? Troca bastante ideia sobre o mercado, que eu acho que é importante contar com parceiros com um propósito parecido com a gente, né? Como eu comentei. Então, assim, querendo trazer benefício para o mercado, elevar o nível do mercado. Então, o que eu queria falar para vocês é continue assim, né? Eu comentei aqui no backstage, né? Tudo, na verdade, e a jornada aí de uma organização, principalmente no Brasil, é uma grande maratona, né? Então, às vezes a gente vai ter dificuldades dentro do caminho, mas é continuar fazendo o trabalho de vocês, fazendo aos poucos, dando um passo de cada vez, que com certeza vocês terão ainda mais sucesso do que vocês estão tendo. Esse é meu desejo sincero aí, parabéns. Poxa, que legal, né, Fer? Fica aqui também nosso muito obrigado. Eu não sei se eu já te falei isso, mas se não, também é legal que fica registrado. Eu lembro que acho que uns 3 anos atrás, eu lembro que você me chamou, falou, pô, cara, vamos bater um papo. E, obviamente, eu já conhecia a QMS, né? E eu tinha certeza que a QMS não conhecia a BL Winner, né? E falei, poxa, bacana, postura legal desse cara. Pô, vamos lá, vamos bater um papo. E você foi muito humilde, cara. Foi muito humilde, assim, sabe, com a gente, muito simples. Falou, poxa, olha, bacana, vamos conversar, ver o que a gente pode fazer juntos, né? E sempre foi assim, sempre foi assim. E aí eu lembro, até comentei, né, no final do ano passado, lá no evento, tudo isso que você foi falando aqui, poxa, ó, a gente busca em realmente impactar e agregar para o cliente. Eu lembro que você me chamou, Lucas, cara, aquele produto lá, pô, precisa arrumar aquilo, pô, que não tá legal. Tinha um feedback assim e tal. Aí, né, como espírito de atleta, eu lembro, falei, caramba, cara, temos que arrumar isso. Fiquei bravo. Falei, pô, bravo no sentido de temos que arrumar, né? Então, não com mensageiro, não faz sentido. Né? Então isso é muito legal. Então, assim, e além dessa proximidade também, pessoal, a gente também tem tido, isso é muito legal. Então, eu também te agradeço. Cara, a gente fica muito feliz nessa parceria ética, né, de propósito realmente que a BL Winner tem com a QMS. Então, também é só agradecê-los. Temos aprendido também muito lá com vocês, né? Então, que eu não tenho dúvida que isso vai perdurar por muito tempo. O Neif, inclusive, é o cara que tem me incentivado a entender um pouco mais de filosofia aí, né? Vou fazer um podcast disso. Mas aí aí eu vou ficar te ouvindo. Aí eu vou ficar te ouvindo, né? Eu vou ficar te ouvindo ali. Não sei nem se eu tenho a capacidade de fazer boas perguntas sobre esse tema. Acho que não tem. Mas o quanto interessante, né? Tivemos lá, inclusive, o professor Denis Xavier lá, que também é outra pessoa maravilhosa. De vez em quando a gente troca ali uns directs. Então, cara, obrigado por tudo. Obrigado. Eu que agradeço, Nefer. E é isso aí. Com certeza nos vemos num próximo episódio. Até o próximo terceiro. Exatamente. Episódio 3. É isso? Galera, então, muito obrigado a todos. Mais um episódio concluído aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo episódio. Abraço. Tchau. Isso aí.